Pessoal, parece que sujou para Michele Bolsonaro. Isso porque aqueles 24 mil reais depositados na conta da primeira-dama por Fabrício Queiroz não eram somente 24 mil reais. E também não eram 40 mil reais como o Bolsonaro havia falado, porque na época Bolsonaro disse que aquele valor era referente ao empréstimo que ele havia feito para Fabrício Queiroz. Se era o empréstimo que ele, Bolsonaro, fez para Queiroz, por que Queiroz depositou o dinheiro na conta da primeira-dama? Já vamos completar 2 anos do caso COAF e isso nunca ficou esclarecido. Mas é claro que tudo isso assombra Bolsonaro, principalmente pelo fato de Michele poder ser considerada uma laranja do presidente. E hoje, o portal O Antagonista, com a sua revista Cruzoé, teve acesso exclusivo às transações bancárias de Fabrício Queiroz. E Fabrício Queiroz não depositou somente 24 mil reais na conta de Michele Bolsonaro. Muito mais foi depositado. Os depósitos de Queiroz na conta de Michele. A Cruzoé teve acesso com exclusividade à quebra do sigilo bancário de Fabrício Queiroz, autorizada pela Justiça a pedido dos investigadores. Os extratos não só detalham todas as transações financeiras do ex-assessor entre os anos de 2007 e 2018 e mostram um intenso fluxo de valores creditados em uma conta como contrariam a primeira e única versão apresentada por Bolsonaro na tentativa de justificar os pagamentos a Michele Bolsonaro. Os cheques que caíram na conta da primeira-dama não somam nem 24 mil nem 40 mil reais, como havia afirmado o então presidente eleito em dezembro de 2018, mas 72 mil reais. Então houve uma movimentação da conta do Fabrício Queiroz para a conta de Michele Bolsonaro de 72 mil reais. Isso é, claro, uma bomba, porque se o Bolsonaro estava com dificuldades de explicar os 24 mil reais, como ele vai explicar 72 mil reais depositados na conta de Michele? Os extratos mostram que a conta de Michele começou a ser abastecida por Queiroz em 2011. Pelo menos 21 cheques foram depositados entre 2011 e também 2018. Entendeu porque aí entendeu porque a Cruzoé e o Antagonista incomodam tanto a PGR bolsonarista? E aí a briguinha do Antagonista com a PGR, com o Bolsonaro, porque eles são lavajatistas e tem toda essa questão. Mas o que nós temos que nos concentrar é justamente nesses depósitos em cheques feitos pelo Fabrício Queiroz. 21 cheques foram depositados entre 2011 e 2018, somando 72 mil reais. Isso tudo precisa ser explicado. Precisa ser explicado. Não eram depósitos em dinheiro, mas porque Fabrício Queiroz depositava essa quantia para Michele Bolsonaro. Isso é estranho. Bolsonaro disse que era um empréstimo. Se é um empréstimo, Bolsonaro tem que provar que era um empréstimo. Ter algum tipo de documento bancário que mostrava essa transferência, algum documento assinado, mas não foi apresentado porque, obviamente, não há qualquer tipo de documento que comprove que Bolsonaro fez um empréstimo a Queiroz, momento Joel Pinheiro da Fonseca, para arrumar o cabelinho. Não há qualquer documento que prove isso. E agora, para piorar a situação, o valor é de 72 mil reais. Esse caso do COAF fica cada vez mais complicado para a família Bolsonaro. A entrevista que Flávio Bolsonaro concedeu para o Globo, a entrevista exclusiva, prejudicou muito a situação de Flávio, porque ele admite que conhecia o esquema da rachadinha. Ele tinha conhecimento desse esquema e ele autorizava Fabrício Queiroz a fazê-lo. Eu já fiz um vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. Então Fabrício Queiroz, fazia tudo o que fazia em concordância com Flávio Bolsonaro. E agora, pode ser que não só com Flávio Bolsonaro, mas sim com o presidente Jair Bolsonaro. Nós temos que lembrar que Fabrício Queiroz, ele era amigo pessoal de Bolsonaro. E Bolsonaro conheceu Queiroz antes do Flávio. Possivelmente Queiroz foi trabalhar no gabinete do Flávio por indicação de Bolsonaro. E por haver essa indicação, Fabrício Queiroz poderia depositar esses valores na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. É claro que tudo isso é uma hipótese, mas essas hipóteses elas começam a surgir e começam a ganhar força por culpa do próprio presidente da República, que não vem e esclarece esse caso. Esse caso de Fabrício Queiroz e Michele Bolsonaro já está aí há praticamente 2 anos sem nenhuma explicação convincente por parte do presidente.
Os bolsonaristas dizem que outros deputados também participaram do esquema de rachadinhas na Alerj. Falam até de André Siciliano do PT, mas a imprensa fala somente de Flávio Bolsonaro. O que é óbvio, porque Flávio Bolsonaro é filho do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro participa também desse esquema indiretamente porque há vários depósitos aqui, 21 depósitos em cheque de Fabrício Queiroz para Michele Bolsonaro. Então Bolsonaro está envolvido, participar pode ser uma palavra forte, mas está envolvido nesse esquema. O nome dele, da primeira-dama, estão envolvidos, então eles precisam explicar essa situação. E para piorar, o dinheiro dessa rachadinha abastecia contas de Adriano da Nóbrega, miliciano que comandava o escritório do crime, uma milícia do Rio de Janeiro, que é a principal milícia suspeita de ter assassinado Marielle Franco. Então essa é uma situação que não é simplesmente um crime do colarinho branco, não é simplesmente uma corrupção em um certo gabinete. Não é isso. Existem muitos outros desdobramentos e é por isso que essa situação ganha muito mais destaque do que a dos outros deputados. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe e me siga lá no Twitter, @profileoficial.